passa a palavra para o nosso irmão Roberto. Tá bom. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Feliz ano novo para todos vocês. Alguns eu já vi na quarta e a maioria eu estou vendo hoje, né? Que é o primeiro dia do ano, no sábado, que nós estamos reunidos. Eu quero agradecer a todos vocês pelas contribuições diversas que eu recebi para o nosso grupo, da nossa ONG, que se chama Árvore da Esperança. Para quem não está entendendo muito bem, vou explicar rapidamente para não tomar muito tempo do Roberto. Eu sou coordenadora de um grupo, uma ONG, que se chama Árvore da Esperança. Nós fazemos campanhas pontuais, que é Páscoa, Inverno e Natal, para ajudar em comunidades carentes, alegrar um pouco a criançada e até os seus pais, que estão sempre vulneráveis, com a autoestima baixa. E a gente fez a campanha de Natal, arrecadamos valores, né, em dinheiro, e conseguimos atender 1.477 crianças com essa arrecadação. 95% foram brinquedos novos. Também atendemos 3 famílias que estavam necessitadas de alimentação, cesta básica, pagar algumas contas. E também atendemos uma outra família que tinha necessidade de um carrinho de bebê. Tudo isso com doações, porque nós ainda não temos um CNPJ, ainda não temos, porque em 2025 ele vai sair, então nós não temos ajuda governamental nenhuma. É tudo através de doação de pessoas como vocês. Então eu estou aqui somente para agradecer, porque eu recebi muitas doações de pessoas aqui da casa, e nós atendemos esse número. Quem quiser ver o nosso trabalho, nós temos um Instagram que se chama Árvore da Esperança Brasil. Lá tem tudo, onde nós entregamos, que dia nós entregamos, quanto nós arrecadamos, porque a gente coloca tudo na rede social, porque é onde a gente comprova para quem ajudou o trabalho que foi feito. Então, meu recado é esse. Muito obrigada para vocês. Minha próxima campanha é na Páscoa. Páscoa a gente arrecada caixa de bombom, porque o ovo de Páscoa é muito caro. Então, caixa de bombom, e aí a gente vai falando aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada. Então, vamos pedir aos nossos amigos espirituais que coordenam esta casa, Bezerra de Menezes, e toda a sua equipe de auxiliares, aos mentores espirituais deste trabalho. Primeiramente, agradecer por mais um dia de nossas vidas, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos para aprender um pouco do Evangelho de Deus trazido pelo nosso irmão maior Jesus. Muito obrigada a esses amigos espirituais que os nossos olhos podem não ver, mas nosso coração sente a presença. Pelo amparo, pela proteção, pelo preparo. Durante todo dia, muito antes de nós, eles estão aqui preparando para nos receber. Agradecidos, então, que estamos. Vamos pedir a permissão para iniciar os nossos estudos dessa tarde de sábado, pedindo também para amparar o nosso irmão Roberto, com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Obrigada. Boa tarde a todos. Muita alegria estar aqui com vocês, vou tentar expressar a vocês o que a gente vai apresentar em termos de divino natural, mas antes eu queria dar um recado e colocar para vocês alguns números da casa. O primeiro recado é que o atendimento fraterno de quarta-feira não vai mais acontecer. Os atendimentos fraternos vão ser concentrados todos no sábado. Então, só para quem está acostumado, às vezes na quarta-feira, o atendimento vai ser só aos sábados, tá bom? Outra questão é os números. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu no passado, foram 3.240 pessoas que passaram no passe. Nós fizemos 839 consultas no ano passado. E na cromoterapia, naquela sessão de sábado passado, 772 pessoas, totalizando 4.851 atendimentos nesta casa. Vocês veem que apesar da casa ser pequena, a gente faz um trabalho bastante significativo, né? Eu queria
agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao plano espiritual, porque nos proporciona as condições de trabalho, nos proporciona as condições da assistência a todo mundo. E eu espero que isso continue por um bom tempo, né? Nós todos esperamos isso. Vamos falar um pouquinho de lei natural, lei divina. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu, claro, não tenho a pretensão de vocês saírem daqui sabendo tudo, porque é uma questão, como o Eduardo falou, bem complexa, mas eu espero trazer para vocês alguma luz. Eu vou também ficar vindo e voltando aqui, porque tem algumas coisas para fazer aqui, mas de qualquer forma eu queria tentar passar a vocês o máximo de entendimento possível, para a gente tentar entender um pouquinho mais a fundo dessa questão. Então, vamos lá. Vamos começar falando do que é lei. O que é uma lei? Lei vem do sanctus, do latim, que originou duas palavras, do grego latim legem e palavra latina lex. Essas duas palavras, elas sugerem, no significado desses idiomas, sugerem alguma coisa de constância, uma coisa de segurança, alguma coisa de estabilidade, alguma coisa de permanência. Então a gente já vê por aí que lei é uma questão que se aplica a todos nós para nos dar rumo, para que nós tenhamos um rumo. Por exemplo, as leis de trânsito. Se não tivessem as leis de trânsito, isso seria um caos. Se o caos já está instalado em São Paulo, com as leis de trânsito, sem as leis de trânsito, a gente estaria imerso num caos. Okay? Então as leis estão aí para nos dar rumo, nos dar segurança. Por quê? Porque se você sair da lei, você passa para o universo inconstante, onde a sua postura e talvez as suas atitudes resultem em mal, principalmente para você, né? Então, por isso, o significado da palavra lei é essa constância, essa permanência, esse direcionamento, essa segurança que nos dá seguir a lei, por exemplo, né? Nessa citação de Cícero, lex deriva do verbo legere, ou deligere, porque a lei indicaria o melhor caminho a ser trilhado para o cidadão. Então nos direciona, ela vai formar, olha, você tem essa lei aqui que você precisa ir por esse caminho. Não, eu não quero ir por esse caminho. Tudo bem, você vai pelo seu caminho que você quiser. Aí você vai pelo caminho que você quiser, mas você cai, você toma chute, você toma bordoada, e aí você resolve ir pelo caminho da lei novamente. Tudo bem. Então, só para a gente ter noção que nos é disposto oportunidades todo dia para a gente seguir a lei, e se a gente quiser, não seguir a lei também. Só que as consequências é de cada um. As consequências serão observadas por nós mesmos durante a nossa vivência, né? E isso se chama aprendizado. É assim que a gente aprende, por erros e acertos. A maior parte de nós ainda está na fase de aprender por erros. E é por isso que nós estamos aqui ainda, né? Porque a hora que a gente aprender pelos nossos acertos e acumular essa sabedoria e, assim, de direcionar a nossa existência seguindo leis, nós não vamos precisar mais estar aqui, né? Então, nós estamos ainda no erro e acerto, no nosso aprendizado. Isso faz parte. O errar faz parte do nosso aprendizado. Também não é para a gente se punir por causa disso, porque nós somos feitos imperfeitos. E nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Então, nós estamos aqui para aprender. O que é importante é que nós erramos e a partir daí nós reconhecemos o nosso erro e aprendemos com o nosso erro. Isso que é o mais importante. Isso nos traz conhecimento, nos traz sabedoria, que vai nos proporcionar um degrau a mais para a nossa ascensão, para um mundo talvez mais feliz, talvez mais estável, talvez com mais paz no interior dos nossos corações. Muito bem. O que a gente deve entender por lei natural? Então vamos começar a focar nesse assunto da lei natural. A lei natural é a lei de Deus. Então, lei de Deus, lei divina, lei natural, tudo mais ou menos a mesma coisa. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. É o que eu acabei de falar. A gente tem essa possibilidade de saída do rumo. Mas isso traz para nós consequências, e essas consequências marcam nossa vivência, nossa existência. Na medida que ela marca a nossa existência, ela torna a nossa caminhada mais segura, por incrível que pareça, porque nós nos lembramos dos nossos erros e aí nós aplicamos um fator de correção, que é simplesmente nós caminhamos naquela margem mais segura na nossa existência. E aí que nos possibilita ser muito mais felizes. Eu vou dar um exemplo direto. Você
seu vizinho derrubou a sua cerca. Você vai lá e pede para o seu vizinho arrumar a cerca, ele fala que não vai arrumar. Aí você vai lá e derruba a cerca dele. E aí sim começa uma briga, que vai culminar numa certa desavença entre vocês e culminar muitas vezes por uma briga física, ou muitas vezes por desgraças que a gente vê, por coisas muito bobas, né? Tudo isso podia ser evitado se eu tivesse aquele aprendizado de tentar apaziguar, de tentar eu dar a outra face, de tentar fazer como Jesus disse, de perdoar 70 vezes 7. Mas isso é um aprendizado. Então nós estamos nesse aprendizado. Então são situações banais do nosso dia a dia e a gente vê muito isso. Eu me sinto também assim no trânsito, que deixa a gente mais maluco, né? Mas é que, infelizmente, a gente está vivenciando tudo que a gente vivencia aqui, a gente está nesse aprendizado. Isso é cumulativo. E com isso nós vamos construindo a nossa personalidade, construindo a nossa forma de pensar e construindo a nossa forma de reagir aos nossos instintos. Porque, afinal de contas, nós somos seres ainda vindos de uma animalidade, onde perduram instintos ainda. Então, principalmente o instinto de sobrevivência. Todos nós estamos aqui no corpo material, nós precisamos sobreviver, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos morar, nós precisamos ganhar dinheiro. Então, tudo isso é instintivo, vem muito do nosso interior. E é necessário isso ainda. Só que dentro desse quadro instintivo ainda tem outras coisas. A gente traz isso lá da época que a gente ainda caminhava nas árvores, né? Então a gente traz toda essa parte instintiva. E o nosso domínio sobre o instinto, basicamente, é o nosso aprendizado atual. O que faz a gente estourar, por exemplo, de ódio ou vingança, muitas vezes é a manifestação do instinto primitivo que a gente ainda tem latente dentro de nós. Então tudo isso é um aprendizado para a gente tentar se autoconhecer e autogerir. Uma autogerência, que vai fazer com que a gente tenha mais tranquilidade, mais paz, mais sossego. Porque é diferente você, por exemplo, ver, seu vizinho com um carro novo e de repente não sentir mais ciúmes, né? Ou inveja, perdão, não sentir mais inveja. Isso é um sentimento que nós vamos adquirir um dia, né? Mas por enquanto a gente ainda tem esse sentimento, né? Que traz ainda coisas ainda de ancestralidades. Então é o nosso aprendizado. E para que esse aprendizado seja o mais fácil possível, nada melhor do que então seguir essa lei que nos mostra o caminho mais reto em direção à nossa própria felicidade. E a eterna lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. O que isso significa? Significa que a lei de Deus natural é lei aqui e é lei do outro lado do universo. Ela é imutável para cá, né? Pelo menos nesse universo que a gente conhece. Ela é a mesma aqui na Terra e a mesma há 250 trilhões de anos-luz daqui. É a mesma lei, né? E eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Alguém é físico aqui? Não? Alguém faz matemática? Não? Esse aqui são algumas constantes físicas, né? Aquelas constantes que a gente aprende no colégio. Tem assim, a equação tal, K. K é a constante, que faz com que a equação seja viável. O que a gente vê é que tem milhares de constantes aqui que regem, de certa forma, algumas das leis naturais, né? E a gente vê também que tem uma incerteza aqui. Só que a incerteza é muito baixa. Vocês vejam que a incerteza desses números é muito baixa. Isso significa que, se eu pegar, por exemplo, uma constante aqui, vamos lá, constante de Boltzmann. Se eu jogar 1/10 aqui nessa constante, a vida é inviável em qualquer uma dessas constantes. E aí a gente começa a se questionar, se isso é assim, então isso foi muito bem organizadinho. E isso aqui se aplica tanto aqui como lá do outro lado do universo. Então a gente vê que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Existem leis que estão regendo tudo, tanto leis naturais, mas leis morais também. Mas isso tudo se une, isso tudo se move na tentativa de formar uma constância. E toda vez que a gente tenta sair dessa constância, seja para um lado negativo, a gente é obrigado a voltar para o nosso rumo. Isso é uma questão de lei, é uma questão de frequência, é uma questão de magnetismo também. Então isso é inevitável. Toda vez que a gente vai para um lado, que não é o que é correto que a gente for, nós vamos voltar.
Às vezes demora 10 anos, 100 anos, 1000 anos, mas a gente volta, tá? Isso também é da lei. Então nós vamos voltar ao nosso rumo certo, isso é inevitável. Então, para a gente ver como é complexo essa questão do universo, das leis naturais, das leis de Deus. Exemplos de lei divina. É com vocês. Vou dar uma e depois vocês dão outra. A imortalidade da alma é uma lei. Todos nós somos espíritos imortais, isso é uma lei, não tem jeito. Você pode querer matar alguém, mas você pode matar o corpo, mas o espírito não vai, não dá. Tá? Então isso chama imortalidade. É uma lei natural. O que mais de lei natural a gente conhece? O espiritismo nos traz esse conhecimento, não é? O que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. Ação e reação. Mais ou menos ação e reação, vai? Né? Ação e reação no sentido... Qual que é o sentido da ação e reação? Ação e reação é a mesma coisa que você pegar e fazer assim, não, eu matei ela tem que me matar. Existem coisas chamadas atenuantes da lei. Como tem no jurídico, não tem os atenuantes? Você vai lá, você cometeu um crime, você tem os atenuantes ali. Não, você cometeu um crime que você estava consciente das suas ideias, isso é um atenuante, tá certo? É a mesma coisa. Por exemplo, uma criança, que vocês coloquem assim, eu queria que você se colocasse no lugar da criança. Uma criança de 12 anos que é estuprada e fica grávida. E ela é cercada de pessoas que têm outros interesses, que perduram essa gravidez e ela não tem maturidade ainda para entender essas coisas. Vocês imaginem vocês, uma criança de 12 anos, encarregando uma criança na barriga. Se essa criança, por um acaso, ela é cercada tudo e é forçada a assumir essa gravidez até o fim, todos nós sabemos que é um crime você tirar uma vida. Porém, essa criança foge e essa criança faz o aborto. Sem dúvida ela tem atenuante. Não tem dúvida nenhuma. Ela vai sofrer a mesma coisa? Não vai. Existem atenuantes, né? Então é muito fácil a gente criticar quando a gente não se coloca no lugar dos outros. E isso é bem difícil a gente fazer. Então a gente tem que se colocar no lugar dos outros antes de entender a situação toda, né? Então não é a mesma coisa, não é o mesmo sentido, mas não é a mesma coisa. Pode ser que eu tenha assassinado ela, mas nessa encarnação eu tenho a oportunidade de ajudar outras pessoas que estão em situações muito ruins. Então é sempre objetivando a educação com amor. Deus não é vingança. Deus não é aquele senhor punitivo que a gente imagina que é e que a gente cria na cabeça nas nossas religiões. A gente cria um Deus punitivo. A gente cria um Deus que a gente espera que puna a gente, na verdade. E que atue com vingança também. Ó, aquele povo lá massacrou o meu. Meu Deus, é o meu Deus. Que eles também sejam, que a gente seja vingado e eles todos sejam mortos. Tem sentido um Deus assim? Não. Não faz nenhum sentido. O meu Deus é melhor que o do outro? Não faz nenhum sentido também. Né? Então, essa questão que traz essa questão da ação e reação. Então, sempre tem o caráter dessas leis, são leis que vêm para a gente ter um aprendizado. Não é para a gente ser punido, isso que a gente tem que entender. O que a gente tem que extrair disso é aprendizado, não punição. Todos nós temos medo, nós temos medo de Deus. Não é assim que funciona. Deus é amor puro. Ele nos envolve sempre com todo o seu amor. É que a gente não percebe, infelizmente. E que a gente também não dá valor. Mas existem inúmeras situações que nós passamos que nós somos envolvidos que poderia ser muito pior. Né? Ação e reação. Outra lei. Reencarnação. Porque se não tivesse essa lei, tudo seria muito injusto. Se vocês pensarem bem. Aquele menino que tem uma paralisia cerebral, que fica a vida inteira, 30, 40 anos numa cama, é justo isso? Se não tivesse uma reencarnação para esse espírito, o que valeria de educação essa vivência? O que ele extrairia dessa vivência?
Não faz nenhum sentido isso. Se nós nos determos, e nós nos determos nessa questão de uma encarnação única, não faz nenhum sentido. A gente tem que reencarnar, porque é reencarnando que nós aprendemos. Ah, mas eu não posso aprender lá? Pode aprender um pouco, mas é na matéria, é com cuidado com o corpo, e é com isso aqui que nós estamos fazendo, é com relações interpessoais que a gente aprende. Lá é mais fácil, não precisa ter isso. É aqui que a gente tem. E é aqui que a gente convive com pessoas de pensamento e formas de pensar diferentes. E que vai exercer em nós aquela influência necessária para que a gente perceba que nós não temos a verdade. Porque nós somos regidos por egoísmo. Egoísmo, o ego, ele rege a gente, né? Tanto rege a gente que muitas vezes a gente se coloca acima de Deus. E nessa hora que a gente quebra a cara, né? Então, tudo isso que nós vivenciamos aqui é para o nosso aprendizado. Seja ele em casa, no trabalho, no caminho do trabalho, tudo isso é aprendizado. Então, mais uma lei que é a reencarnação. Eu vou passar uns filmes, eventualmente vou parar e depois vou voltar, tá? Vamos ver o aprendizado na prática. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que ama de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. Muito bem. Vocês veem que ele já dá algumas leis para a gente, amar a Deus sobre todas as coisas. Por que amar a Deus sobre todas as coisas? Porque se a gente não ama quem está no superior, a gente não consegue ter um autoconhecimento e não consegue também desenvolver uma educação nossa, no sentido de que, não, eu tenho alguma coisa acima de mim. A gente começa a ter isso chama humildade. Humildade vem de humus, solo, lembra o solo, né? Humildade, a gente está no nível do solo. Porque se a gente não tem humildade, a gente não consegue exercer nenhuma das outras virtudes. Porque a gente não tem aquela condição de saber se nós... que há algo a mais do que nós. E a gente não se detém no nosso egoísmo, ou seja, a gente cria leis próprias para nós. É o que a gente vê aqui nesse país muito frequentemente, porque muitas vezes a gente vê alguns dirigentes nossos fazendo um desvio de dinheiro e dizendo que não, mas esse desvio foi muito pouco, né? Então, para ele, para aquela pessoa lá, aquilo lá ele não vê erro. Por quê? Porque ele se colocou acima dos outros, da comunidade. Para ele é tudo bom, tudo normal, né? Então, à medida que a gente não tem essa humildade em reconhecer que tem algo superior a nós, a gente começa a ter erros, né? A exercer nosso livre-arbítrio de forma mais caótica, de forma a visar só a nós mesmos e não ao coletivo. E é o que Jesus fala ali, né? O que importa é o coletivo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque aí nós temos condição de combater o nosso egoísmo.
e ao próximo com a si mesmo, a mesma coisa. Como é que você vai amar o próximo se você não acha ele igual a você? Você passa na frente aqui, vê alguém varrendo o chão e ainda joga o lixo de lado. Então, se a gente não tem essa base, isso é básico para a gente não segue em frente. Por isso que ele diz que essas são as primeiras leis, a lei natural. A gente tem que respeitar isso. Então, respeito ao próximo e um respeito a nós mesmos, porque é a partir daí que nós vamos crescer. Porque vocês imaginem você conviver depois que você sai dessa encarnação, vocês cometem alguns erros graves. Isso, alguns de nós cometemos. Você passa para o plano espiritual e é um plano moral ali. Você está só você ali. Você está com você e os seus erros ali, nas suas reflexões. Como é que você vai corrigir isso ali? Não tem como. O que passou, passou. Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós estamos fazendo indiretamente um amor a nós mesmos. Porque nós estamos evitando de que as situações sejam geridas e nós caminhemos num ciclo de ordem e mudança. Muito bem. Outra coisa que ele falou no final é do reino de Deus. Do reino de Deus. Isso também é um erro muito comum no nosso entendimento do que é o reino de Deus. Não é? O reino de Deus para muita gente é um espaço onde vai ter um campo cheio de nuvens, um monte de anjinho com harpa, Deus sentado numa poltrona bem grande, um senhor de barba bem branca, né, cabelo assim, com uma coroa, esperando a gente lá, e a gente vai lá chegar no reino de Deus. Não é verdade? A gente imagina isso frequentemente. Os judeus imaginavam Deus vindo com uma biga, descendo de uma biga dos céus e com espada e acabando com todos os inimigos dos judeus. É assim que eles imaginavam Deus. Né? Um Deus vingativo, um Deus de guerra. Né? E quantas comunidades nossas passaram pela fase de Deus de guerra? Né? E nós acreditamos que agora nós estamos chegando naquela fase do Deus do amor. Né? Que é o real, né? Que é o mais próximo da realidade. No nosso parco entendimento, nosso entendimento ainda muito retrógrado, né? Mas é isso que a gente tem esse entendimento. Né? Então o reino de Deus, na verdade, é o nosso íntimo. Enquanto a gente não tiver paz de espírito, nós não entramos no reino de Deus. Enquanto a gente não tiver condição de olhar para o próximo e não sentir ciúme, inveja, ódio, nós não estamos no reino de Deus. Esses são todos sentimentos que se voltam no final das contas. Enquanto a gente tiver o sentimento de vingança, nós não estamos no reino de Deus. O reino de Deus, já falava Paulo, está dentro de cada um de nós. Então, só para a gente ter também essa ideia de aprendizado. E como é que a gente chega no reino de Deus? Seguindo as leis naturais. Esse é o nosso aprendizado. Vamos em frente. Mas, como é que a gente conhece a lei de Deus? Será que a gente vem pronto com a lei de Deus? É essa a questão que eles colocam. A todos os homens facultou Deus o meio de conhecer a sua lei, porque a gente poderia dizer, eu não conheço essa lei, não. Nunca ninguém chegou para mim e falou, Deus não chegou para mim e falou, essa é a lei, você tem que obedecer isso aqui. Ninguém falou para mim isso aqui, não. E essa é justamente a pergunta que Kardec faz. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então, isso a gente começa a entender o nosso mundo de provas e expiações, porque tem muita gente aqui que não compreende ainda a lei de Deus. Isso, o compreender em outras palavras, é o aprendizado. Se você só compreende, se você aprende aquilo. É muito mais, não é só você ser mostrado a lei, você precisa compreender. E na compreensão você precisa de um estudo um pouquinho maior, talvez uma vivência maior, talvez mais encarnações, para você compreender a lei. Né? Os homens de bem, os que decidem investigá-la, são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia. Então é inevitável, isso é inevitável. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Todos nós vamos progredir. Todos nós seremos Cristo um dia. Todos nós seremos uma entidade crística, não tem jeito. Isso é o caminho. Por quanto forçoso é que o progresso se efetue. Não tem jeito. Então, vocês podem ficar onde quiser, mas não vai ficar confortável. Vai chegar uma hora que vão estudar
uns agulhadas aí para você seguir em frente, tá certo? Então não dá para se acomodar, a gente precisa ir, precisa seguir em frente. Eu acho muito legal essa figura aqui, que ó, é um timoneiro, ele está navegando num mar tempestuoso. Vamos supor que esse mar tempestuoso é a nossa encarnação. Ele está lá. Esse timão ali que ele está fazendo assim, ó, é a vontade dele. Essas rochas ali são os instintos primitivos. E a vontade e a coragem está tentando puxar para fora, né? Mas o mar enfia a embarcação para dentro dos rochedos, né? Então, está na consciência. O problema é que a gente muitas vezes a gente sabe que está errado. Isso é muito fácil fazer. A gente fala, não, mas não, tudo bem, eu sei que está errado, mas está tudo bem, eu vou lá. Então a gente às vezes sabe que está errado, mas a gente não consegue. Simplesmente a gente não consegue porque tem interesses dentro no nosso íntimo que falam mais forte. Inclusive interesses que são regidos por instinto de sobrevivência, né? Então a gente vê todas essas atrocidades que a gente vê por aqui, e aí a gente vê, pô, mas não é possível que a gente ainda faz isso, né? Mas não, é que nós ainda não temos a vontade firme como um bom timoneiro. Ela ainda não está regida ainda por uma dureza que precisa para a gente seguir em frente. Muitas vezes o que chama mais forte a gente é a materialidade. A gente esquece que a gente é espírito. Quer dizer, 99% do nosso dia a gente esquece, né? E a gente é regido pela materialidade, pelos nossos interesses pessoais. Enquanto a gente estiver nessa fase, a gente ainda tem necessidade de encarnar um nosso. Mas isso vai mudar certamente com cada um de nós. Nós seremos regidos por outros interesses mais para frente e poderemos caminhar longe dessa tempestade que é esse planeta, certo? Então, para a gente não desanimar. A caminhada é dura, mas ela é reta, né? Todos nós vamos passar pelos que nós precisamos passar, mas por outro lado, todos nós também vamos progredir. Isso não tem jeito, é da lei. Progrediremos todos sempre. E caminharemos juntos, né? Porque a humanidade não vai para frente se não caminhar junto. Então, enquanto tiver gente ainda cometendo crimes que a gente vê, não vai rolar. Então, temos que ir juntos. Que definição se pode dar da lei? Acho que faltou uma palavra, lei moral. Então, é interessante que tem uma questão aqui no livro dos Espíritos que fala assim, que eu não lembro mais, o Eduardo, que é um dicionário, a gente pode falar, mas ele fala assim da lei que a gente tem então, o universo espiritual e o universo moral. Você lembra qual? Não, tem uma dessas que ele fala exatamente isso. E eu fiquei perguntando, então tem o universo espiritual, tem o universo material, perdão, e o universo moral. O universo moral só pode ser a nossa vivência espiritual, que é onde a nossa moralidade rege as coisas. Moralidade não no sentido de ser moral, de ser imoral, mas onde as nossas virtudes regem a coisa, né? Então é o que ele fala aqui, a moral é a regra do bem proceder, de distinguir o bem do mal. Então isso aqui é importante. Por quê? Porque muitos de nós não distinguimos o bem do mal. E é por isso que nós cometemos erros. Muitos de nós não distinguimos, e outra coisa, muitos de nós não queremos distinguir. Também tem essa, que muitos de nós queremos permanecer no erro, até um limite. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então é aquilo lá que é o primeiro mandamento que Jesus nos falou, né? Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Bom, muito fácil. O mal, tudo que ele é contrário. Essa definição aqui eu acho ótimo, porque muitas vezes a gente se perde em definições do bem e mal, mas porque Deus deixou que o mal ficasse aqui? Não. É opção nossa. Ele não deixou nada. Ele deixou a gente ter opções. Ó, você pode caminhar por aqui, você pode caminhar por ali. Aí eu quero caminhar por ali. Bom. Aí vem a outra encarnação, você quer caminhar por aqui, você quer caminhar por ali. Eu quero caminhar por ali.
Tá bom, vai. Aí vai indo. Até chegar uma hora que você quer caminhar por ali ou por aqui? Não, agora eu quero ir por aqui. Cansei. Então vamos para o lugar certo. Só que isso aí é aprendizado. Não é uma coisa que nós vamos moldando, né? O que a gente faz então nessa encarnação? A gente aprende. A gente aprende que a gente precisa ter essa ideia de interiorizar os nossos pensamentos e procurar dentro de nós aquilo que é no nosso cotidiano a expressão, por exemplo, contrária à lei. Dentro da nossa vivência aqui, no centro espírita, no trabalho, na escola, com os familiares, com quem a gente não conhece, principalmente com quem a gente não conhece. Se isso está dentro de uma coisa chamada lei e do primeiro mandamento, por exemplo. Será que tudo que nós fazemos na vida está dentro disso aí? A gente precisa, e é isso que o Evangelho também nos traz, porque como é que a gente faz então para progredir? Você chega à noite, vai lá, vai dormir, pensa, pô, eu fiz certinho, fiz errado, tá. O que amanhã eu vou fazer para fazer certo? Não vou fazer isso. Então faz uma reflexão. Essa fórmula, eles nos deram a fórmula, eles deram tudo direitinho aqui. Não precisa nem ler muito o livro, lê 2. Não precisa ler a saga inteira, né? Lê 2 livros, está tudo escrito ali, não precisa de mais nada. Então se a gente fizer isso, a gente consegue seguir em frente. É tempo, tudo é difícil, e eu queria dar uma dica para vocês, que tem um livro sensacional, se vocês puderem ler, é sensacional, chama Reforma Íntima Sem Martírio. Ele está disponível na internet em PDF, você pode baixar na internet, Reforma Íntima Sem Martírio. É muito legal, porque lá a gente vai ler justamente essa questão do nosso íntimo, como a gente procede, como é que a gente consegue se aproximar de nós mesmos, porque é muito difícil você se interiorizar, às vezes. Você buscar dentro de você o que você precisa melhorar. Isso é uma leitura muito, muito interessante. Eu já li isso aqui? Não. O mal tem que ele é contrário. Assim fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal infligir. Tem meios o homem de seguir por si mesmo que é bem do que é mal? É sim. Então o que ele pergunta aqui é o seguinte: só eu consigo seguir com o bem e o mal, ou eu sou tão ignorante que eu não consigo fazer isso? Sim, quando creio em Deus e quero saber. Por quê? Porque se eu não creio em Deus, eu não tenho humildade suficiente para eu também, parar e pensar, fiz alguma coisa errada? O que eu podia fazer certo? Né? Deus me deu a inteligência para seguir um do outro. Então a nossa inteligência também, né, vem daí. Né? Vem da inteligência suficiente para a gente tentar entender. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. O mal moral é o mal dos nossos vícios, né? Nossos vícios morais. Egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça. A gente vê aqui nesse nosso país o quanto que a cobiça faz de mal, né? A gente vê como faz mal, né? As pessoas poderiam viver muito bem com o que elas recebem, mas não, elas querem muito mais e mais e mais, sempre mais, né? E o resto das pessoas sofrem por causa disso. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições, mas aí o problema é que aí não teria sentido, porque aí não teria um campo, que é isso aqui, que é o nosso planeta, pronto para que a gente aprendesse. Nós vamos aprender aonde? Né? Nós precisamos aprender em algum lugar. Lá no plano espiritual é difícil, por quê? Porque eu não tenho dificuldade. A dificuldade é aqui. Então a gente tem que ter um lugar onde a gente vai conviver com pessoas diferentes, com pessoas de pensamentos diferentes, e pessoas ruins também. Já te disseram, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa para o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Veja, a gente fala mais longa, não é que não vai ter peregrinação. É que vai ter, mas vai demorar mais. Certo? Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Quer dizer, se não tivesse a terra, a gente não ia compreender que teria mal e bem, eu erro e me corrijo, vou para frente, volto um pouquinho depois, então não daria para a gente ter essa noção. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Está tudo explicadinho aqui.
por que a gente está aqui. Não é que a gente está sendo punido, gente. A gente não está sendo punido. A gente está aqui porque a gente precisa aprender. Aqui é uma escola, é um hospital. É aqui que a gente tem as oportunidades de crescimento. E é aqui que a gente tenta seguir as leis naturais. Certo? A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Certamente. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostra a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo como fazem presentemente. Então, como é difícil, né? Porque há 2000 anos ele veio e falou pra gente, ó, é o seguinte, ó, a fórmula é essa aqui, é A mais B igual a C, tá? Aí, em 2000 anos, a gente colocou A mais B dividido por 2, multiplicado por X, aí a gente encasquetou tudo de novo. É impressionante, né? É por isso que eles vieram depois tudo e falaram, não, vocês estão no caminho errado. Tem que corrigir isso aí. Estão no caminho errado. E a gente ainda está no aprendizado. Vocês veem como a gente ainda está no aprendizado, né? Só olha para trás aqui, há uma semana atrás, tinha uma guerra, matou não sei quantas mil pessoas ali, agora teve uma trégua depois de mais de um ano. A Ucrânia ainda está em guerra. Síria ali também, desgraça. Nosso país é uma guerra civil, não declarada, mas é uma guerra civil, né? Então, é por isso, porque a gente ainda não aprendeu. Por que a gente ainda não aprendeu? Porque não tem retroagindo, né? Mas não é que é retroagindo. É que muitos dos espíritos que ficaram um pouquinho para trás, eles estão reencarnando. Porque se o planeta vai entrar numa fase de regeneração, eles também precisam estar numa fase de regeneração. Então, não é, vai todo mundo junto. Não é que nós vamos belo e formoso lá, eu sou espírita, eu vou lá para frente e vocês ficam para trás. Esquece, não vai. Aliás, você vai voltar para ajudar os outros. Não é assim que funciona. Nós estamos todo mundo junto. Não tem jeito. Então, é por isso. Né? A gente tem que pensar no coletivo. Não adianta. Tudo bem. Só que o coletivo começa do individual. Se a gente não tem iniciativa de se melhorar, claro que você não vai querer ter a ilusão de melhorar o outro. Ou querer, não de você melhorar, mas querer ter a ilusão de pelo menos orientar quem está do seu lado. Né? Claro. Vamos ver mais um filme. Tá dando para ouvir, não? Tá? Não cuides que vão destruir os profetas. Não para fora. Que o céu e a terra passem, nem um jota anunciou sua entidade da lei, sem que tudo seja. Não cuideis que vão destruir a lei, os profetas. Não vieram para adorar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota anunciou se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. É a morte. Porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-me também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desligues daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem os que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre nós, e bons,
e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, ele nos fala aqui que não vem destruir a lei, ele vem aprimorar. Na verdade, ele vem mostrar como é verdadeiramente a lei. Né? Por quê? Porque para isso a gente não consegue seguir em frente, se a gente não seguir essa lei. Porque se a gente se basear na lei do talhão, olho por olho, dente por dente, é o que a gente fala, nós seremos uma população de cegos e banguelos. Né? Se a gente aplicar exatamente a lei do talhão, a gente não sai do lugar. Eu lembro uma palestra do Haroldo Dutra, que ele é juiz de direito, né? Acho que vocês conhecem, né? Ele falava assim: o que eu falo com uma mãe que teve filho assassinado, 16 anos? Essa mãe busca vingança, mas a gente não tem como dar a vingança para ela. Né? A vingança vai trazer o filho dela de volta? Então, muitas vezes a gente passa por situações difíceis nas nossas vidas. Situações pessoais, situações de saúde, situações de trabalho, que são realmente difíceis e a gente precisa ser muito forte nessas situações. Mas o que a gente precisa entender é que por trás de tudo isso existe um coração que está regendo tudo isso. Tá? E a gente passa por isso para nos tornarmos mais fortes, para nos tornarmos mais corajosos, para extrair um aprendizado de cada dessas situações. E que tudo que nos orienta nesse caminho todo são essas leis naturais que a gente espera aprender um dia. Né? Então não adianta a gente ter uma lei do talhão, a gente precisa ter mais uma lei que a gente consiga conviver com os diferentes, né? Os diferentes se aproximam, os diferentes consigam se conversar entre si, né? E que a gente extraia disso o crescimento espiritual, né? Que é a finalidade do nosso objetivo estar aqui, né? Cumprindo a lei e seguindo o nosso caminho. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Eu espero que eu tenha trazido a vocês alguma comunicação que seja de bom proveito e agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente que agradece o esforço, né, do Roberto aqui com a gente hoje, trazendo para nós um pouco mais sobre a lei divina e a lei natural. Lembrando que, como a gente está falando de livro dos Espíritos. Ou seja, o livro dos Espíritos ele vai apresentar para nós uma introdução que depois vai ser utilizada no Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos estudar daqui 2 semanas, não na semana que vem, mas a próxima é Eu não vim destruir a lei. Exatamente aquilo que ele falou. Toda uma parte simbólica, toda uma parte que a gente costuma vivenciar com muito carinho. Alguém aqui construiu presépio? Acho que ninguém construiu presépio? Nunca viu presépio? A gente fala tanto do presépio e não esquece, né? Que o simbolismo do que ele falou está ali constituído, né? Quando você coloca ali a manjedoura, você tem a manjedoura, você coloca Jesus. Aí do lado direito, normalmente você coloca um boi, que na verdade é um touro, e do lado esquerdo você coloca uma mula, que é um animal, são 2 animais, que estão ali ao lado da manjedoura. O que a gente falou, né? Que a gente não pode ir muito para o campo materialista, que o materialismo é algo prejudicial. O touro simboliza exatamente essa força, e simboliza exatamente esse ser humano que aqui na Terra acha que pode fazer o que quiser, que não tem lei, que não tem Deus, e que eu vou definir como é que vai ser minha vida. Então por isso que o touro está do lado direito. Não sei se vocês montaram alguma vez, por exemplo, mas tudo aquilo tem um símbolo. Aqueles animais, aquilo tudo que está ali composto, a casinha, tudo aquilo é um símbolo. Tudo é um símbolo. Então, por isso que ele está do lado direito. Do lado esquerdo você tem uma mula. O que é a mula? A mula simboliza aquele que faz assim: eu vivo assim, eu faço assim, porque eu aprendi assim, eu não questiono, porque eu vou seguir esse caminho. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim. É aquela que a gente chama assim da fé cega.
A humanidade já experimentou esses dois períodos. A da fé cega, onde a gente viveu a Inquisição, em que todo mundo que pensava um pouquinho diferente, que era a mula, né? Empacado, não quero aprender, não vou aprender, vou seguir esse caminho, a mula do lado esquerdo ali, e esse simboliza esse ser humano que não quer aprender e que fica ali na horizontalidade. Do outro lado, aquele que sabe tudo, falta de humildade, ele falou do humus, e que simboliza o touro. No meio a gente tem uma manjedoura. No topo da manjedoura, quem está? Jesus. Ele para nós é o modelo mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia da humanidade. Por isso, ele está elevado, ele está centrado. No budismo, a gente fala o caminho do meio. Dentro de muitas outras filosofias, a gente fala aquele que segue a lógica, a razão. Dentro da doutrina espírita, a gente fala que ela é a fé raciocinada. Não de um racionalismo, mas daquele que raciocina, que toma boas atitudes baseadas na lei do amor, na lei de Deus. Então, Jesus ele simboliza exatamente essa ascensão de elevação do ser humano. Isso, ele está elevado no centro, centralizado, nem tanto nem ao materialismo e nem a uma fé cega, mas uma fé raciocinada. Isso é um simbolismo que a gente faz no Evangelho constantemente e que está muito ligado a tudo que você falou. Esses simbolismos, gente, a maioria deles a gente vai explorar exatamente aqueles que quiserem conversar um pouco mais, principalmente quando a gente estiver estudando NEP. Nos NEPs que a gente vai promover aqui da casa, a gente vai procurar exatamente tirar esse espírito da letra. Muitas das coisas que a gente lê, essas passagens que ele trouxe de Jesus, cheia de simbolismos ali, e riquíssimo de simbolismos, né? Por que não vim destruir toda a lei dos profetas? Que são as leis dos profetas? Existe inclusive uma coisa chamada gematria, que vai estar dentro disso. Então tem muita coisa que já vem lá do passado longínquo. A gematria vem muito antes do judaísmo, vem lá do tempo lá dos egípcios, antes mesmo dos egípcios, que era chamado de Kabbalah, é onde se sustenta o judaísmo. Ou seja, tem tanta coisa lá para trás. E o que a gente vai procurar fazer? A gente vai procurar compreender um pouco melhor do que é toda essa estrutura que já existe e que a gente, por estar hoje vivendo num mundo ocidental, em que os símbolos se perderam, né? A gente, para ter um pouquinho mais de símbolos hoje em dia, a gente usa no celular aqueles emojis, né? Para dizer como a gente se... Porque só descrever é um pouco complicado, né? Para dizer assim, a festa estava boa. Tudo bem, mas se você coloca lá um monte de emojis dizendo, mostrando assim, que estava boa mesmo, né? Agora você coloca lá, a festa estava boa, e coloca um emoji meio assim, quer dizer, estava mais ou menos, né? Então a gente perdeu essa simbologia. A gente hoje está tentando voltar a ter essa simbologia, mas isso era muito característico lá dos tempos vindouros, onde nasce o cristianismo. E a gente vai voltar a conversar um pouco sobre isso. Eu só quis mostrar essa do presépio, porque é uma coisa que a gente acabou de construir, né? Então, e às vezes as pessoas constroem o presépio, colocam lá a manjedoura, colocam Jesus elevado ali no centro, colocam do lado um boi ou um touro, tanto faz, e colocam do outro lado um jumentinho. Não sabe por que está colocando, né? Esse materialismo, assim, só daqui, sem se elevar, né? A gente diz que, traduzindo para os dias de hoje, é aquele sujeito que chega assim e fala, eu não acredito em mim, não acredito em ninguém, eu vou seguir esse caminho, eu não quero aprender, eu quero seguir, eu quero viver só desse jeito, ou seja, ele só vive aqui embaixo, ele não se projeta. E a ideia da manjedoura é que nós precisamos redigir a vontade do leme do barco para que a gente possa se projetar. Essa foi a construção que eu gostaria de compartilhar. Obrigado, Roberto, por tudo que você trouxe. Desculpa eu tomar esses últimos 5 minutos a mais aí, gente, mas achei interessante apresentar o que existe além daquilo que a gente construiu ali no presépio, o que simboliza e o que está dentro daquilo que a gente está conversando aqui. Esses simbolismos estão todos ali presentes e a gente às vezes esquece algo que já perdura. Se você perguntasse para os seus bisavós, provavelmente seus bisavós iam falar exatamente o que eu estou falando. Não, do lado direito você coloca o touro, do lado esquerdo você coloca
o jumento. Mas por que tem que colocar isso? Não, porque aqui simboliza isso, mas isso a gente foi perdendo. Porque as coisas da vida, do cotidiano, foram dando lugar, e essas coisas importantes que nos fazem refletir no quanto nós precisamos nos elevar, no quanto nós precisamos caminhar no bem, no sentido, tendo Jesus como modelo e guia, a gente acaba perdendo. Então é bom reviver isso, para a gente perceber que isso nos acompanha há muito tempo. Queria agradecer a presença de todos, novamente ao Roberto, pela oportunidade de a gente estar aqui juntos. Que a gente possa levar para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, um pouco da paz, um pouco do equilíbrio que encontramos aqui nesse nosso ambiente. Esse momento em que nós nós deixamos as nossas vicissitudes, os nossos problemas do dia a dia um pouco do lado de fora, para receber do alto essas boas inspirações, essa boa reflexão, que as palavras que a gente possa ter aqui ouvido, isso possa refletir no nosso coração, trazendo para nós ali o refrigério tão necessário, né, para a nossa vida, para o nosso entendimento, para as nossas atitudes do dia a dia, junto com os nossos familiares, junto com todos aqueles que a vida nos coloca aqui nos nossos relacionamentos. Agradecidos então a toda a espiritualidade, a nossa Mãe Santíssima, que sempre intercede por todos nós, vamos orar a prece de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado pela presença. Semana que vem a gente continua. Semana que vem a gente já começa o livro dos